Olá a todos os alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Eu sou o professor Osmar e hoje começaremos a nossa última temática do ano, que não é novidade para vocês. A astronomia está presente em todos os anos do Fundamental, em que vocês veem todo ano um pouquinho e no último ano recapitulam tudo com mais informações, de modo aprofundado. Lembrando que é a última temática, mas não é a última aula do ano, apenas a primeira da última temática. É isso aí, vamos começar. Ao final deste conteúdo, o aluno será capaz de recapitular quais são os planetas que compõem o Sistema Solar, assim como conhecer as principais características desses corpos celestes que estão presentes nesse sistema, ou seja, o Sistema Solar. E, é claro, entender de modo sucinto, ou melhor, de modo rápido e básico, características do universo, assim como ter noção da sua dimensão. É isso aí, bons estudos. O que é astronomia? É a ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o fim de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e seu movimento. A astronomia é a mais antiga das ciências. O homem primitivo se interessou em observar os fenômenos que ocorriam à sua volta, bem como tentar compreendê-los. Não só o deslocamento do Sol em relação ao horizonte, e sua relação com a claridade e a escuridão, e as fases da Lua. Foram fenômenos notados pelos homens pré-históricos. Para muitos povos antigos, os astros eram deuses ou símbolos das divindades. Eram atribuídas a eles as influências sobre a vida na Terra, dando origem a seitas religiosas e ainda à astrologia. Desde a antiguidade, o homem percebeu que podia se utilizar das estrelas para orientar-se em suas viagens e com a regularidade de ocorrências de vários fenômenos celestes lhe permitia marcar a passagem do tempo. Desde então, o céu vem sendo usado como mapa, calendário e relógio. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se devem aos sumérios, chineses, babilônios, assírios e egípcios. Essa é a nossa casa, é o planeta Terra. Se ela fosse realmente a nossa casa, essa seria a nossa vizinhança, ou melhor, nosso bairro, o Sistema Solar. Temos no centro o Sol, que é o nosso vizinho mais ilustre de todos, e, como diria Newton, massa atrai massa. Como o Sol contém a maior massa do Sistema Solar, ele atrai esses astros que orbitam no seu entorno. Na ordem temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E é claro, o pequenino Plutão, de tão anãozinho que foi rebaixado a planeta anão em 2006. Por que não um planeta criança? Além disso, existem outras características, como presença de meteoros, de asteroides, enfim, como esse cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Pode passar. É a maneira de associar. Começaremos pelo Sol, que é a estrela mais próxima da Terra. Está a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós. O Sol é uma estrela chamada de anã amarela, amarela porque é a cor da superfície e anã porque é pequena em relação às outras estrelas, mas pequena relativo. Dentro do Sol caberiam 1 milhão de planetas Terra. O seu movimento é em torno do seu próprio eixo, dura em média 27 dias para o seu equador, ou seja, para a parte central, e 30 dias nas regiões dos polos. Lembrando que, por conta da estrela ser composta por gases, isso complica um pouco a sua rotação. Características: toda energia produzida no Sol é proveniente do processo de fusão nuclear decorrente das grandes temperaturas do seu núcleo e a enorme pressão. E este aspecto apresentaremos no próximo slide, que é uma animação. A composição é 74% de hidrogênio, 24% de gás hélio
e o percentual restante formado por oxigênio, carbono e ferro. Agora, se imaginamos que a Terra é a nossa casa e esta é a nossa vila, o nosso bairro, que é o sistema solar, então pensem que este local está situado em um enorme país extenso chamado de Via Láctea, que é toda essa dimensão aqui. Importante lembrar que a Via Láctea é uma galáxia e assim como ela existe milhares de outras no universo adentro, algumas que nem sequer são conhecidas, enfim. E como podem perceber nessas nuvens aqui, nesses espirais, existe esses braços espirais aí que concentra grandes estrelas, meteoros, planetas, enfim, todas as características de corpos que existem no universo de modo geral. Agora aqui, para falar especificamente do Sol, que é o nosso corpo celeste, que falaremos, a nossa estrela, inclusive ao centro do sistema solar, claro. É importante lembrar que devido à força gravitacional do Sol, ele atrai todos os outros planetas, porque massa atrai massa, como diz a lei de Newton. E o Sol, ele possui a maior massa, 99%, embora aqui no desenho representativo pareça que não. Pareça que ele seja bem menor, mas acredito que é apenas para dar uma impressão de distância, já que os planetas estão bem distantes um do outro, os mais próximos e os mais distantes. De modo geral, como disse, o Sol é uma estrela, é considerada uma estrela anã, e amarela por conta da cor, e anã porque existem estrelas muito maiores em relação ao Sol, como Sirius, por exemplo. Mas interessante saber qual seria a dimensão dessas estrelas, já que o Sol já é maior que todo o restante do sistema solar. O Sol possui algumas características e suas camadas. Ele possui zonas, tem a zona de radiação, tem a zona de irradiação e a zona de convecção. Além disso, ele possui suas estruturas internas, que existe a fotosfera, que é semelhante a líquido em ebulição, possui a cromosfera, ela não é visível, e é claro, a coroa, esta região mais externa, e que parece uma proeminência de gases brilhantes o tempo todo, semelhante à água em ebulição. Bom, o Sol ele gera energia a partir da fusão nuclear. O hidrogênio possui prótons e elétrons. O alto calor e a alta gravidade faz com que eles se fundem e gera assim grande quantidade de energia. Dois prótons viram nêutrons, dois elétrons somem e surge então o gás hélio, ou melhor, o átomo hélio. Como estamos seguindo a ordem linear dos planetas em direção ao Sol, já falamos do Sol, vamos começar pelo primeiro, que é Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar. Lembrando que este título era de Plutão até 2006, quando ele foi rebaixado a planeta não. Mercúrio, ele possui uma translação em 88 dias. A rotação dele ocorre 3 vezes a cada 2 órbitas da translação, ou seja, você tem 2 translações com 3 rotações, não é como a Terra que gira em torno de 24 horas. E esse intervalo aí você pode somar a cada 173 dias terrestres. Características importantes: ele está a 57,9 milhões de quilômetros do Sol, né? Quase 58 milhões de quilômetros. A sua composição
É um planeta rochoso, apresenta temperatura de 400 graus Celsius, é muito quente, é muito calor. O outro lado, que não está sendo iluminado pelo Sol, que está na direção dos outros planetas, ele está a menos 170 graus, ou seja, durante o dia ele possui 400 graus Celsius e durante a noite ele tem menos 170 graus Celsius, o que é bem frio, bem congelado. A atmosfera possui átomos de argon, neon e hélio e possui baixa pressão atmosférica. Se trata, como eu disse, de um planeta rochoso que constantemente entra em colisão com meteoritos e isso cria-se grandes crateras. Ele é muito semelhante à Lua. Continuando em Mercúrio, percebemos que ele está mais próximo ao Sol. Além dessa característica, ele possui características peculiares, que talvez até o difere do restante dos outros planetas do Sistema Solar. Lembrando que o Sol é nossa estrela, e ele a ilumina e atrai todos os planetas, quer dizer que o Sol não é um planeta no Sistema Solar. Indo para Mercúrio, é importante ressaltar que a sua rotação ocorre num plano reto, ou seja, perpendicular. Então, com isso, ele não tem um eixo inclinado. O seu eixo de rotação é reto. E isso faz com que não exista estações do ano. Outra característica também é que você não vê Lua ou satélites ou outros satélites naturais, como a Lua, por exemplo, orbitando no entorno de Mercúrio. Eles estão ausentes. Os aspectos geológicos, vemos que o seu aspecto na superfície, na crosta de Mercúrio, é muito semelhante à Lua, devido à alta colisão de meteoritos constante. E outra característica também é a ausência de agentes corrosivos que formam relevo. Como não existem, então as crateras permanecem durante muito tempo intactas. O seu núcleo ele é metálico e o ferro gera um campo magnético cuja intensidade é de 1% em relação à Terra. Aqui estamos vendo a translação, ela ocorre em 88 dias na Terra, enquanto que a sua rotação ela é muito mais lenta. Ela ocorre 3 vezes a cada 2 rotações. Não é como a Terra que tem uma rotação a cada 24 horas. E uma translação a cada 365 dias. E a sua translação sendo mais curta, 88 dias, é por conta da sua proximidade ao Sol. Se ela está mais próxima, o seu giro será mais curto, o seu círculo em torno do Sol. Diferentemente da Terra, de Vênus e outros planetas que estão mais longe, um pouco mais longe, isso faz com que demore um pouco mais para dar um giro completo. Vênus é o segundo planeta mais próximo ao Sol no Sistema Solar. A sua rotação é muito lenta em relação aos outros planetas, dura em torno de 243 dias, enquanto que a translação dura 225 dias aproximadamente. O interessante é que a translação é a volta completa em torno do Sol. Ela é muito mais rápida do que o giro do próprio planeta no seu próprio eixo. E, além disso, a rotação de Vênus ela ocorre de modo retrógrado, vou explicar na animação. Possui semelhanças com a Terra como tamanho, estrutura, massa, densidade, força gravitacional, porém muito mais quente, chegando a 480 graus Celsius. Interessante é que Mercúrio é o mais próximo do Sol, mas mesmo Vênus sendo o segundo mais próximo, consegue ser ainda mais quente. A composição, principalmente na atmosfera, de dióxido de carbono e nitrogênio, e quanto à crosta terrestre, ao núcleo, não se sabe ao certo, por conta da baixa atividade magnética, por conta das tecnologias que envolvem a identificação desses minerais,
não é física, não é o fato de ir lá verificar ou fotografar, e sim com objetos que ajudem a identificar. E como é envolvido processos magnéticos neste processo tecnológico, então com isso não se pode estabelecer ao certo o que há ou o que não há no núcleo e na crosta de Vênus. Vamos a Vênus, também chamada de estrela d'alva. Vênus é o segundo planeta mais próximo ao Sol e está entre Mercúrio e a Terra. Ele possui muita característica em comum com a Terra, tanto que é o mais parecido em alguns aspectos, porém em outros é muito peculiar, muito diferente mesmo. A começar pelo superaquecimento. Vênus, mesmo estando mais distante, bem mais distante que Mercúrio, acaba sendo muito mais quente. Dentre outras características que vou explicar a seguir. Aqui, por exemplo, está no seu eixo de rotação, o seu plano orbital, como vê, há uma leve inclinação. E lembrando que a rotação de Vênus, assim como de Urano e Plutão, é retrógrada. Aqui, um aspecto geológico. Existe aqui o núcleo, o manto rochoso, a crosta e a atmosfera. Não é possível visitar esses planetas, mas eles são identificados com ferramentas e tecnologias. Devido à baixa atividade magnética, não é possível saber muito sobre Vênus, inclusive também por conta das grandes nuvens que existem em sua atmosfera de vários gases. Aqui está a sua rotação e translação, lembrando que essa rotação ela é retrógrada e muito lenta, e a translação é bem mais rápida que a própria rotação. Aqui só para situar, voltando ao aspecto de superfície e atmosfera, devido à alta atividade de alguns gases na atmosfera de Vênus, isso cria um imenso nevoeiro que nunca termina, e com isso impossibilita a visão da superfície, da crosta, através de algumas ferramentas tecnológicas mais sofisticadas, que geralmente são feitas por instituições de pesquisa e grandes empresas. Agora, a nossa casa, o planeta Terra, a rotação dura em média 24 horas, que nos dá um dia, e a translação em 365 dias, exceto o ano bissexto, que possui um dia a mais, sendo então 366 dias. A quantidade de água aliada de oxigênio em demasia permite a presença da vida, e que a vida é uma característica peculiar da Terra, né? Uma informação importante porque é uma característica exclusiva nossa, do planeta Terra, e possui o seu satélite natural, que é a Lua. E a Terra é rica em diversos minerais, e se for citar todos aqui, fica até difícil de entender, mas só olhar para a tabela periódica, todos aqueles elementos presentes ali estão na Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, está entre Vênus e Mercúrio, e ela possui a grande característica que diferencia, a distingue de todos os outros planetas, que a capacidade de possuir vida. E é claro, importante ressaltar que esse esquema ele é muito interessante para ajudar a compreender como ocorrem as estações do ano. Essa linha do Equador, por exemplo. Percebam que em determinada época do ano, uma região recebe maior calor, maior intensidade de luz, enquanto outra menor, enfim. E isso vai se alternando de acordo com a disposição da Terra na translação. E com isso ocorrem as estações do ano, no hemisfério sul e norte. Aqui as características geológicas, temos o núcleo, um núcleo superquente, onde há níquel e ferro líquido, inclusive. Isso tudo acaba sendo combustível para lavas
vulcânica para os vulcões de modo geral. Temos o manto, que é um tanto mais pastoso, temos aqui a crosta terrestre e, é claro, a atmosfera, onde está o ar que respiramos, o oxigênio. Importante lembrar que a Terra, a teoria mais aceita é de que ela era bem menor e se chocou com um astro do mesmo tamanho, e aqueles elementos químicos que estavam naquele astro se misturou aos da Terra, então foi aí se formando o que era antes uma bola de fogo, foi se resfriando, dando origem à Terra que conhecemos. E o núcleo daquele astro, ele continuou por aqui, orbitando a sua volta, que hoje é a Lua. Como podem ver, a Lua está no ponto estratégico, ela está a 149 milhões de quilômetros do Sol. Se a Terra ficasse um pouco à frente no lugar de Mercúrio ou Vênus, ou um pouco atrás no lugar de Marte ou Júpiter, talvez a vida na Terra não existiria. Como podem ver, seu período de translação, o período orbital é de 365 dias e 366 durante o ano bissexto. Aqui a Lua, seu satélite natural. A Lua possui muitas crateras também, assim como Mercúrio, por conta de choques de colisão com asteroides, meteoritos. Aqui, como podem ver, a Lua também possui suas camadas. Aqui ela possui o seu manto e o seu núcleo, digamos que aquecido, talvez não tanto, e a sua crosta. Agora indo para o nosso vizinho Marte, que é o quarto planeta mais próximo ao Sol, que possui uma rotação de 24 horas e 37 minutos, muito similar à Terra, muito parecido, com apenas alguns minutos de diferença. A translação dura em torno de 687 dias, praticamente o dobro da Terra, é a grande diferença. É o mais visível daqui da Terra, assim como Vênus e Mercúrio, que pode ser observado com facilidade a olho nu. Marte, ainda mais durante a noite, principalmente devido a seu alto brilho alaranjado, avermelhado em alguns momentos. Possui satélites naturais, Phobos e Deimos. Ele é rochoso, frio e seco e rico em óxido de ferro, por isso a cor avermelhada. Lembra a cor de ferrugem. Agora, um fato interessante é que percebam que Marte tem uma rotação igual à Terra e uma translação em dobro, mas considerem que cada planeta que está um pouco atrás leva muito mais tempo para conseguir dar uma órbita total em torno do Sol. A sua translação vai demorar ainda mais quanto mais longe for do Sol. Então, se Marte ficasse no lugar da Terra, será que ele daria a volta em 365 dias? Talvez. Marte é o quarto planeta mais próximo ao Sol, está entre a Terra e Júpiter, e a partir dele perceberam que quanto mais distante do Sol, mais frio será este planeta. Assim como percebam que de Mercúrio até a Terra houve uma queda na temperatura, que é sentida nesses planetas. Aqui percebam que o eixo da rotação é bem inclinada, pouco mais até que a Terra. E aqui no polo há uma característica tanto no polo norte quanto no polo sul que explica a motivação de muitas pessoas pensarem, cogitarem a possibilidade de povoarem Marte. É muito comum ouvir em filmes, inclusive,
é a presença de água, e esse aspecto falarei um pouco depois. Marte também é conhecido como planeta vermelho, e é interessante saber que se houvesse vida aqui, eles sentiriam as estações do ano como aqui na Terra. A água, ela não existe em estado líquido. E depois de Mercúrio, Marte é o menor planeta do Sistema Solar. Agora entrando de volta na questão, na superfície existe muita poeira, a grande tempestade de poeira na superfície, a atmosfera de modo geral. A atmosfera é fria e retém calor, mas a temperatura é menos 33 graus durante o dia e menos 83 durante a noite. Aqui é a rotação, lembrando que dá praticamente o dobro em dias da Terra. A sua distância é 227 a 228 milhões de quilômetros do Sol. E retornando aqui, a água em Marte ela é encontrada somente na forma gasosa, ou, como eu disse antes, nos polos, na forma sólida, que no caso aqui seria congelada. E existe alguns relevo interessante, como montanhas, enfim, algumas coisas do tipo. E existe centenas de canais que deduzem-se que houve rios em Marte. Então houve água em algum momento, por isso que há essa ganância por povoar Marte. E essa aqui nada mais é que o satélite natural de Marte. Assim como temos a Lua, Marte tem seus satélites naturais. Júpiter é o quinto planeta do Sistema Solar e a sua rotação dura em média 9 horas e 55 minutos e a translação 12 anos. É uma característica dos planetas gasosos que tem a sua rotação seus dias mais curtos e os seus anos mais longos devido à distância que está em relação ao Sol. Apresenta 67 satélites naturais e uma baixa temperatura de menos 150 graus Celsius. É gasoso, rico em gás hidrogênio e possui 1.300 vezes mais o tamanho da Terra. Júpiter é o quinto planeta mais próximo ao Sol. É o maior planeta do Sistema Solar. É claro que isso você considerando todos os corpos celestes menos o Sol, que é a estrela. Ele é o maior. E em relação ao seu eixo, percebam que ele é pouco inclinado. Então, se caso houvesse vida aqui, talvez se houvesse estações do ano, seria pouco sentido para os habitantes daqui. Percebam que assim como Saturno, ele possui sistemas de anéis, só que o dele é bem menos nítido. E em relação à órbita, enquanto que a sua rotação dura algumas horas, a sua translação, que é em torno do Sol, dura 12 anos. Então, fica aquela questão: quanto mais distante do Sol, maior será o círculo, maior será a translação. E, é claro, também menor será a temperatura, porque Júpiter é bem mais frio que Marte, assim como Saturno será bem mais frio que Júpiter. Enfim, uma das grandes características de Júpiter é a mancha vermelha, considerada uma tempestade anticiclônica. Aqui vocês têm a atmosfera, lembrando que é um planeta gasoso, uma camada de hidrogênio líquido, camada de hidrogênio metálico e o núcleo. De sólido aqui, somente o núcleo. Todo o restante será líquido ou gasoso.
não haverá mais nada sólido com exceção do núcleo. O sistema de anel pode ser ainda uma formação, ele pode aumentar ou sumir com o tempo, até que porque nada é permanente, as modificações podem ocorrer sempre. Aqui temos a órbita de Júpiter, orbitando em torno do Sol, como podem ver. Esse período aqui, arredondando, dá 12 anos total, e temos 778 milhões de quilômetros de distância do Sol. Então, esta aqui é a distância de Júpiter do Sol. E esse ciclo durará 12 anos. Aqui temos algumas das luas de Júpiter, considerando que não são poucas. E interessante lembrar que Galileu Galilei foi o primeiro a identificar os 4 satélites de Júpiter, assim como também identificou as manchas solares, enfim, muitos outros corpos celestes através de equipamento que ele desenvolveu. Digamos que seria uma espécie de telescópio hoje em dia. Saturno é o 6º planeta mais próximo do Sol. A sua rotação dura em torno de 10 horas e 14 minutos e a translação cerca de 30 anos. Mais uma vez, o dia é bem rápido e o ano eterno. O segundo maior planeta do Sistema Solar, perdendo apenas para Júpiter, é conhecido muito pelos seus anéis formados por gelo, rocha e poeira. Apresenta 62 luas, composição básica de hidrogênio, planeta gasoso, com um núcleo contendo rocha e gelo. Então, temos um núcleo gelado rochoso em um planeta gasoso. Então, vamos lá ver na animação. Saturno é o 6º planeta mais próximo do Sol, está entre Júpiter e Urano. E assim como Júpiter, ele possui dias mais curtos, questão de horas, enquanto que sua translação é muito longa, dura em média 30 anos terrestre, ou seja, 30 anos nossos. Enfim, percebam que ele é bem inclinado, até mais inclinado que a Terra e até mais que Marte. E uma questão interessante é que se houvesse vida em Saturno, eles notariam a mudança de estação. Enfim, o grande registro, a grande característica de Saturno são os seus anéis, como todo mundo sabe. São formados por vários pequenos anéis separados entre si por algumas fendas, sendo a mais notável a divisão Cassini, que eu vou mostrar no link a seguir, que separa os anéis A e B. Aqui, como podem ver, essa é a divisão Cassini, onde separa os anéis A e B. E a origem desses anéis ainda não foi totalmente comprovada. É possível que eles sejam originados, melhor, foram originados por partículas de luas do planeta que foram sendo atingidas por asteroides e destruídas, e com isso ficaram orbitando em torno de Saturno, quebrando em pedaços menores, e daí construiu-se esses anéis. A composição desses anéis ainda não é totalmente conhecida, mas são predominantes nesses anéis rochas e gelo, ou seja, você vai encontrar muita rocha, gelo, enfim, então que denota ter uma presença d'água aqui, enfim. Aqui é um esquema, a atmosfera
de Saturno, se bem que se tratando de um planeta gasoso, fica até difícil saber o que é o planeta, o que é a atmosfera. A camada líquida de hidrogênio e hélio aqui é baixo, uma camada de hidrogênio metálico e o núcleo. Aqui temos a órbita de Saturno, como podem ver. Então aqui o giro total, a translação em média 20, quase 30 anos, arredondando para 30 anos é melhor. A distância da Terra, 1.444.000.000 de quilômetros da Terra. Bem distante. Agora aqui veremos algumas luas. Aqui temos a Mimas, que é uma das luas de Saturno. Encéfalo, outra lua de Saturno. Tétis, outra lua de Saturno. Aqui é a Dione, outra lua de Saturno. Réia, outra lua de Saturno. E além delas também temos a Titã, muito lisa, parecida com Urano, só que amarela em vez de azulada. Né? Ela possui lagos e oceanos superficiais de metano e etano, aqui como podem ver. Água líquida está presente nessa lua, por isso que ela é destacada. E por último, Japeto, ou Japetó. Japeto, acho que é o nome, a pronúncia correta. Enfim. Agora indo para a reta final, chegando ao sétimo planeta mais próximo ao Sol e também um dos últimos, melhor, um dos mais distantes, é Urano. Ele possui uma rotação em torno de 17 horas, bem mais rápido que a Terra, mas um pouco mais lenta em relação aos seus antecessores gasosos. A translação dura cerca de 165 anos. Apresenta temperaturas em média de menos 185 graus centígrados. Possui 27 satélites. Composto de gás e líquido, o núcleo possui o tamanho da Terra. Agora imagine que se o núcleo possui o tamanho da Terra, imagine o tamanho desse planeta, que é um dos maiores do Sistema Solar. Agora indo para o sétimo planeta do Sistema Solar. Não é o sétimo mais próximo, até que porque está na extremidade, que é Urano, junto com Netuno. Ele está entre Saturno e Netuno. Aqui à sua disposição, seu plano orbital. Percebam que existe uma leve inclinação. E ele possui um aspecto com tonalidade azul esverdeada, característica preeminente da fusão de diversos gases contidos na sua atmosfera. O planeta possui anéis que não podem ser vistos a olhos nus. E a rotação é bem peculiar, mas vou falar disso um pouco na frente. O primeiro registro de Urano foi em 1690, quando ele ganhou o nome de Estrela 34 Tauri, e depois modificou para Urano. Aqui é um esquema para termos noção das suas camadas. Aqui, como podem ver, é bem grossa a camada atmosférica, aqui o seu manto, e dentro um núcleo. Esses planetas gasosos têm um núcleo rochoso e gelado, geralmente. Estima-se que este núcleo tem o tamanho da Terra. Agora imagine o tamanho de todo este planeta. Se pensar que ele tem por volta de 67 vezes mais que a Terra. Aqui a sua órbita, o planeta ele orbita com uma bolinha descendo a ladeira, meio que deitada, uma bolinha rolando, é bem peculiar, muito diferente de outros planetas. Agora aqui apresentando as luas de Urano, aqui tem Miranda, logo mais Ariel, aqui Umbriel, são bem diferentes umas das outras. Titânia, se bem que Umbriel se parece muito com a Lua, e Oberon.
Agora indo para o oitavo planeta e o último do Sistema Solar, vamos para Netuno. Seu movimento, rotação em 16 horas, translação em 164 anos. Características: possui 14 satélites naturais e temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus Celsius, bem gelado, quase que igual a Urano. Planeta também gasoso, formado principalmente por gás hélio, hidrogênio, amônio, metano e água. Este possui água. E por último, temos o último e oitavo planeta do Sistema Solar, Netuno, que está atrás de Urano, enfim, e atrás de ninguém. Aqui, como podem ver, está o seu eixo, o seu plano orbital. Ele possui uma boa inclinação. Também é um planeta gasoso com seu núcleo rochoso. Enfim, possui também os seus anéis, ou melhor, deve estar formando os seus anéis, vamos dizer assim. É o quarto maior planeta do Sistema Solar. A distância dele para o Sol é de 4,5 bilhões de quilômetros. Aqui, como podem ver, a atmosfera também é bem generosa, possui um manto gelado e um núcleo rochoso. Este também pode ter o tamanho da Terra em seu núcleo, porque dentro de Netuno caberia 60 planetas Terra. Então, poderíamos ter 60 vezes o planeta Terra dentro de Netuno. E interessante que desenvolve-se ventos que podem chegar a 2.000 km por hora na atmosfera de Netuno. Aqui o seu plano orbital, como podem ver, os seus dias também são rápidos, como os planetas gasosos em geral, mas os seus anos são bem compridos e eternos. Aqui, como podem ver, são 164, arredondando 165 anos aqui na Terra. Essas aqui são seus satélites naturais. Aqui tem Proteu, é um dos seus satélites naturais. Logo mais tem Tritão. É interessante que satélite natural nem sempre tem aspecto de um planeta. Pode ser como esse. Como o Tritão. Esse aqui é o Tritão, mas o anterior, Proteu, tem aspectos de um meteoro. Então, um satélite é qualquer corpo que orbita em torno de um planeta. É isso aí. E esse foi o Sistema Solar. Vimos todos os planetas que compõem o sistema e, é claro, ficou de fora Plutão, que foi reconhecido como o nono planeta do Sistema Solar, mas que recentemente saiu da lista. Mas existe uma exceção, porque existem muito mais coisas do que foi mostrado. Não existem só esses planetas e o Sol, existem asteroides, meteoros, planetas anões, enfim. Então, com isso, chegamos em Plutão. Plutão foi considerado desde os anos 30 do século XX como planeta e foi rebaixado a planeta anão em 2006. A rotação dura em média 3 a 6 dias aqui na Terra e a translação 248 anos. Localizado junto a outros corpos celestes gelados que formam um cinturão, estando entre 4,5 a 7,5 bilhões de quilômetros do Sol. Isso é muito longe. E a composição interna é composta por rochas, gelo, a atmosfera é composta por nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Se pegarmos um livro didático abordando o Sistema Solar anterior a 2006, perceberão que nele contém 9 planetas no Sistema Solar, e o nono deles é Plutão.
que foi rebaixado a planeta anão. Lembrando que ele não é o único planeta anão do sistema solar. Temos alguns, como Ceres, por exemplo. Plutão tem esse aspecto com crateras como a Lua, por exemplo, como você pode ver também inclinado no seu eixo do plano orbital. E ele está localizado numa região chamada Cinturão de Kuiper, bem na extremidade do sistema solar. Aqui percebam que ele está a quase 6 bilhões de quilômetros distante da Terra e o seu período de translação total é de 248 anos na Terra. Aqui é Caronte, o seu satélite natural, e aqui mostra a interação de Plutão com Caronte, ou seja, a órbita de Caronte e Plutão. Agora, para terminar e consolidar o que foi aprendido, esta etapa é importante. Esta é uma representação das rotações de cada planeta. Lembrando que, além deles, tem Plutão, que não está na relação porque não é mais considerado como tal. Então, com exceção de Vênus e Urano, os outros planetas rotacionam da mesma maneira. Agora, enquanto que Vênus e Urano rotaciona de modo retrógrado, assim como Plutão, que não está na relação porque não é mais planeta. E uma questão que eu deixei de comentar sobre Saturno, que é um dos planetas que eu mais gosto, é que a densidade em Saturno é menor que a água. Então, se você colocasse o planeta todo em cima de uma bacia d'água, provavelmente ele flutuaria. E sobre os ventos na superfície, elas são, na atmosfera, elas movem-se a mais de 1.800 km por hora. Então isso é 4 vezes mais forte que os furacões aqui da Terra. Então imagine o estrago. É isso aí. Bom, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de realizar as avaliações, que são as atividades propostas, e, se possível, realize estudos de aprofundamento para melhor consolidação do tema. É isso aí, até a próxima aula.